Hello, good morning. It's your morning, yes, your morning. Is now in London. Gente, eu tô bagunçando a minha cabeça. Desculpa, bom dia. São agora 11h25 da manhã. Baguncei tudo. Como sempre. Bom, estamos aqui para mais uma leitura. Hoje o capítulo é longo, então nós vamos pegar assim, ó, rapidinho, tá? Porque o capítulo hoje é bem longo, são 55 versículos, então é o capítulo 31 do livro de Gênesis. Hoje eu estou aqui, fiz uma coisa diferente, estou com a Bíblia na mão, não estou no computador e nem lá no meu quarto, estou aqui na minha sala de jantar. E vocês estão vendo aqui, né, as flores que eu ganhei dos meus netos, e estamos aqui. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar a fuga de Jacó, né, quando ele fugiu de Labão, por motivos justos, né, gente, porque Labão estava explorando realmente, né, estava explorando o coitado do Jacó. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 31. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que nosso pai possuía e do que pertencia a nosso pai e fez ele todas essas riquezas. Eu não sei quantos filhos o Labão tinha. Só fala das duas filhas, não fala dos filhos, né? Então não sei quantos eles eram. Deviam todos ser da mesma idade de Jacó. Tá? Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Quando Labão viu que ele pensou, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque as minhas ovelhas estão tudo muito mais fracas do que as de Jacó, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, o Labão já não estava muito feliz com Jacó, não. Viu também Jacó que o rosto de Labão, né, não lhe era favorável, como antes. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Talvez o Senhor falou com ele em sonho, alguma coisa assim, né? Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo onde estava o seu rebanho. Então, agora, Jacó já não estava olhando mais os rebanhos de Labão. Ele já estava com o rebanho dele. Porque era a época aqui agora é a época, quando Jacó fez isso, era a época da tosta, quando tostavam as ovelhas, tiravam o cabelo das ovelhas, né? Então era o tempo da tosca, da tosqueata. Então, Jacó estava com as ovelhas dele, porque ele também ia tosquear as ovelhas dele, né? Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde estava o seu rebanho. E elas foram, só as duas mulheres. Ele disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Olha, gente, durante esse tempo daquela conchavo, daquele agreement, daquela concordância que eles fizeram no começo, já o Labão foi mudando. Quando ele viu que as ovelhas estavam criando tudo malhado, tudo marronzinha, tudo pretinha, ele falou, não, tem alguma coisa errada, e mudava o salário dele. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó, tentando enganar o Jacó, né? Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava os salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Mas ele não contou que ele botava as varinhas lá não, né? Chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os lobos que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados.
Não, vamos ler de novo. Porque está meio distante aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais perto, né, para eu poder enxergar melhor, porque a veinha está ficando velha. Chegando ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Falei que foi no sonho. Prosseguiu o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois vi tudo que Labão te vem fazendo. Gente, isso aqui ele falou para as mulheres dele. Né? O Jacó contou esse sonho que ele teve, que o anjo falou isso para ele. Se era verdade ou não, a gente não sabe, né? Aí continuou. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Pode ser que o anjo, que no sonho que ele teve, o anjo relembrou ele todas essas coisas e falou, olha, você está vendo que seu rebanho está muito grande? Então, foge. Então lhe responderam Raquel e Lia, temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Olha, a situação estava difícil. Estava um problema familiar ali. O Labão também estava com um problema até com as filhas, por causa de Jacó, porque Jacó enriqueceu. E ele achava que Jacó estava... Mas não era, né, gente? Jacó era esperto. Ele viu que ele serviu Labão e Labão não foi honesto com ele. Ele falou assim, então eu vou usar das minhas artimanhas para conseguir aquilo que eu preciso para os meus filhos. Né? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que foi pago por nós. Nossa, o Labão eu falei para vocês que o Labão era difícil. Lá no comecinho, quando o servo de Abraão foi lá, eu falei, ó, esse menino aqui vocês vão ver no futuro. E realmente ele era, tá vendo, gente? Até a herança das filhas. Porque quando eles casavam naquela época, eles davam um dote. E esse dote o pai dela não deu para Jacó. Ele fez o Jacó trabalhar 14 anos pelas duas meninas e ainda não deu o dote das meninas. É isso que elas estão reclamando aqui, ó. Pois nos vendeu, tá vendo? Elas se sentiram vendidas pelo pai, porque Jacó teve que... Não foi uma coisa, o pai não deu porque gostava delas, o pai não deu porque, mas deu porque queria que o Jacó ficasse com ele, porque ele percebeu que a bênção de Deus estava vindo sobre a vida dele por causa de Jacó. Então ele comprou Jacó com as filhas, então ele vendeu as filhas para Jacó. Né? Tadinho das meninas. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é vossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te ordenou. Então as duas, né, deram um aval para ele, para, né, tudo que ia ficar para os meninos, ia ficar para os netos dele, né? Então se levantou Jacó, pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque seu pai a terra de Canaã. Era o tempo da tosquia. Então, Labão não estava nas tendas, ele não estava no arraial, ele estava no campo também. Aqui, ó. Tendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou o ídolo do lar que pertencia a seu pai. Aqui eu vou ter que fazer um adendo para vocês. Esses ídolos do lar que tinha eram herança, vinha de pai para filho, de pai para filho. Pertencia ao pai de Labão, que era o irmão de Rebeca.
E depois, naturalmente, pertenceu a Labão, que era o filho mais velho. Então, esses ídolos, eles eram ídolos, eles eram como um oráculo. Tá? Tudo que a pessoa queria saber, perguntava para esse ídolo e ele respondia com, às vezes até com sinais. Ele dava os sinais. Esses ídolos, gente, eu não vou explicar para vocês com detalhes, porque é muito feio o jeito que eles eram criados. Mas eram como voodoos, tá? Voodoo mesmo. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eles tinham pedaços de pessoas, de ossos. A única coisa que eu vou poder chegar até vocês é isso. Então, era uma coisa muito escabrosa, muito esquisita. Tá? Ela roubou esses ídolos porque ela sabia que quando o pai dela descobrisse que eles tinham fugido, o pai dela ia atrás. E ele, para não ir no lugar errado, ia perguntar para esses ídolos qual caminho que ele tinha tomado. Tá? Então, para atrasar esse processo, ela roubou os ídolos. O erro de Raquel foi não ter se desfeito desses ídolos no caminho. Ela devia ter jogado isso no rio, quando eles cruzaram, porque nós vamos ver que eles cruzaram o rio Eufrates. Mas ela não, ela ficou com eles. Não sei se ela pretendia usar esses ídolos também no futuro. Tá? E talvez tenha sido até por isso que o Senhor a tirou. Não que ela se conservou, porque eu acho que depois do incidente ela deve ter se desfeito deles. Mas ela deveria ter se desfeito deles quando ela estava no caminho, porque eles andaram 3 dias. Nesses 3 dias ela deveria ter se desfeito deles e ela não se desfez deles. E eles então esses ídolos se tornaram uma conexão entre Labão e eles. Por isso que o Labão conseguiu chegar neles. Vamos chegar lá. Eu só queria explicar para vocês a história desses ídolos. Tá? É muito escabroso, muito esquisito. E enganou Jacó a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. Assim fugiu com tudo o que tinha e, passando o rio, foi em direção à montanha de Gileade, que era já lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês, gente. Eu acho que é nesse aqui. Não, é nesse aqui mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o caminho, tá? Playing from Galaxy S9. Menina, cala a boca. Olha aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Padan Aram é aqui em cima, tá? Padan Aram é aqui em cima. E ele tinha que descer aqui para baixo. Então, aqui tem o rio Eufrates também. Então, aí ele estava aqui em cima. E aí ele ia descer, né? Para cá, tá? Aqui está o Eufrates. Então, ele estava lá em cima no Padan Aram. No terceiro dia, no terceiro dia, 3 dias de caminhada, tá? Foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Tomando consigo seus irmãos, seguiu a Jacó por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Olha, gente, o tanto que ele andou. 10 dias ele caminhou. Labão demorou a descobrir o caminho que ele tinha tomado. Por quê? Porque Raquel tinha roubado os ídolos dele, a quem ele consultava para saber o que ele precisava fazer, né? Como ele não tinha os ídolos dele, ele teve que procurar ídolos dos outros, entendeu? De outras famílias. Então ele demorou muito para conseguir isso, saber que caminho que ele tinha tomado. Mas aí, como tinha, por isso que eu falei para você, ela devia ter jogado fora. Porque a conexão que teve foi entre o ídolo que ela estava carregando com ela e o ídolo da casa do vizinho. Um deletou para o outro, porque todos os ídolos eram feitos da mesma forma. Todos eles tinham coisas de gente, né? Que já tinham sido sacrificados. Estou falando até demais. Tá?
Então, aí o Labão descobriu o caminho e foi atrás. Tomando consigo seus irmãos, desses irmãos aqui, né? Que tinha o tal dos ídolos também. Seguiu a Jacó por 7 dias e alcançou nas montanhas de Gileade. Quer dizer, ele já tinha cruzado o Eufrates, porque Padan estava acima de Eufrates. Aí ele cruzou o Eufrates para baixo e foi caminhando. Olha que ele caminhou muito tempo, gente. Foram 10 dias de caminhada com animal, com criança, mas estava tudo em cima dos camelos, né? E levando as ovelhas e os servos que ele tinha lá bastante servos e servas, né? Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, num sonho de noite, e disse-lhe: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Você imagina o coração de Jacó quando ele viu, porque, gente, as montanhas de Gileade ficavam altas. De longe ele viu Labão, ele viu as pessoas vindo. Ele pensou, nossa, deve ter, as meninas devem ter falado, é Labão, é meu pai, que conseguiu chegar. Mas 10 dias depois, né? Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Olha como ele era exagerado. Porque fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. Olha que mentiroso. Ele não ia fazer nada disso, gente. Não ia mesmo. Labão fazer isso? Quem enganava como ele enganou Jacó, quantas vezes ia fazer isso? Ia nada. Jacó sabia que ele não ia fazer isso e as filhas também sabiam. Nem mesmo me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, fazendo assim procedestes neciamente. Oh, que palavra esquisita, né? Eu tenho poder para vos fazer mal. Lá. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te e não fales a Jacó nem bem nem mal. Ainda bem, né, gente? Ainda bem que o anjo de Jacó era poderoso, viu? Aliás, é Miguel, né? Como é que não é? Ora, partiste de vez, porque tinhas saudades de voltar à casa de teu pai. Mas por que furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó a Labão. Gente, a Raquel fez isso ela sozinha. Ela não falou para ninguém, tá? Ela guardou esse segredo. Ela fez isso nem para Leia, para ninguém. Ela falou nem para Bila, nem para nenhuma delas. Ela falou para ninguém. Nem para Zilpa, para ninguém. Respondeu Jacó a Labão: tive medo porque pensava que tu me arrebatarias as tuas filhas. E ele faria mesmo, viu, gente? Ele faria, sabe por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo que Jacó tinha feito era para as crianças, e ele sabia disso, então ele ia ficar com tudo. Ele ia ficar com as filhas, com os filhos de Jacó e com os bens, porque os bens eram dos filhos de Jacó. Ele não estava pensando nas filhas e nem nos netos, ele estava pensando nas propriedades que Jacó tinha. Tá? Respondeu Jacó a Labão: tive medo porque pensava que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Olha, Jacó não sabia. Jacó não sabia, ninguém sabia, só ela sabia. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Ninguém sabia. Ninguém. De modo que Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de ambas as servas e não os achou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os tinha metido na albarda do camelo e se assentara sobre eles. Sabe no vão do camelo? Pois é, ela colocou ali. E se sentou.
Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. Disse Raquel a seu pai: não se acenda a ira de meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos do lar. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, o que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Estes 20 anos eu estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nossa, gente, ficou muito, né? Tampando. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava? Certo, ele pagava com a ovelha dele mesmo, né? Despedaçou uma coisa, o que o lobo pegou, ele pegava da dele e dava para ele, para o sogro, né? Das minhas mãos requerias o furtado de dia e o furtado de noite. Quer dizer, talvez até ele mesmo roubava para que pegar. Labão era babado, gente. Ele não era flor de cheirar, não, viu? Por isso que Jacó tinha medo dele. E Jacó sabia que ele era assim. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 por teu rebanho, e 10 vezes mudaste meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me enviarias vazio. Quer dizer, é o que eu falei para vocês. Ele ia ficar com as meninas, com as filhas, ele ia ficar com as servas, ele ia ficar com as crianças, ele ia ficar com todo gado, ia mandar Jacó embora sem nada. Era esse o plano dele. Tá? Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: essas filhas são minhas? Ele não abaixava a guarda. Está parecendo alguém no Brasil, não é? Parecendo um carinha aí que não tem cabelo na cabeça, não é? Labão, gente. Isso é antigo. Ai, tá parecendo aquele lá, aquele da toga, carequinha. Então, é Labão, purinho. Não, sabe, ele não abaixa a guarda de jeito nenhum. Então respondeu Labão a Jacó: essas filhas são minhas e esses filhos são meus filhos e este rebanho é meu rebanho. Olha, gente. Coitada de Jacó. Olha, tudo que tens é meu. Olha que rapaz, sabe? Nessa altura do campeonato, se eu fosse o anjo de Jacó, eu dava uma cacetada na cabeça desse homem. Ele era muito arrogante. Isso aqui é arrogância. O que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, e seja por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu-a por coluna. Disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Quando fala os irmãos de Jacó, significa as pessoas que trabalhavam para Jacó. Tá? Chamou-lhe Labão a Jegar, Saaduta, e Jacó chamou-lhe Gileade. Chamou o lugar, né? Disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso foi chamado Galid. Foi também chamado Mispá, porque disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Versículo 50. Se afligires as minhas filhas
E se tomares mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse-lhe mais Labão a Jacó: Eis este mesmo montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Olha, gente, quem levantou foi os. Estou falando para vocês que o Labão era terrível? Quem é que levantou aqui? Quem que botou as pedras lá? Não foi os servos, os irmãos de Jacó? Ele está falando que foi ele. Disse mais Labão a Jacó: Eis que este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Não parece com aquela pessoa que está lá? Este montão seja testemunha e essa coluna seja testemunha que eu não passarei este montão para lá e que tu não passarás este montão e essa coluna para cá, para mal. Olha aqui, ó. Disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. Está vendo? Foi Jacó que fez o montão. Jacó e as pessoas que trabalhavam para Jacó. Mas aqui embaixo ele falou que foi ele. O Deus de Abraão e o Deus de Naor. Naor era o pai era o pai de Labão e o pai de Rebeca. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, quer dizer, ele colocou os dois deuses juntos. Os deuses de Naor não eram o Deus de Abraão. Não era. Vocês viram que a filha dele roubou os deuses. Então, aqueles deuses feitos de osso de gente, não era, não. Não é o mesmo Deus de Israel. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Jacó jurou pelo temor, pelo Hashem. Hashem significa o nome do Deus de Isaque. E não pelo nome do Deus de Naor e nem do Deus como que é o nome do homem? De Labão. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e ouviu e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Aqui as mulheres não estavam, viu, gente? Só os homens. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. Então partiu e voltou para o seu lugar. Bom, vocês viram como é que foi difícil e esquisito. Vocês aprenderam algumas coisas novas hoje, né? Como é que eram feitas as coisas antigamente e até hoje parece demais com as coisas que são feitas hoje. As coisas que acontecem hoje em alguns lugares, principalmente na África, alguns países na América Central, né, onde fazem aqueles voodoos, aquelas coisas, isso já é velho, gente. É muito velho. Estava aqui. Né? Acontecia aqui e acontece hoje. O Eterno, o anjo de Jacó, que é hoje o que rege Israel, que é Miguel, conversa com Jacó, instrui Labão, não mexa com esse homem, não faz nem bem nem mal, né? Para ficar neutro, não faz nada contra ele. Nem bem nem mal. Mas mesmo assim, Labão ainda apronta uma. Viu? Vocês pensam que como é que Esaú soube? Como é que Esaú soube que Jacó estava indo? Hein? Jacó estava lá em cima, Esaú estava lá embaixo. Esaú estava abaixo de Berseba. Berseba já estava abaixo de Jerusalém. Ele não tinha como saber. Como é que ele soube que Jacó estava descendo para encontrar o pai em Berseba, em Canaã? Porque Labão, mesmo com tudo aquilo, ele falou que eu não atravesse para cá, nem que você atravesse para
para o meu lado, nem eu vou atravessar para o seu. Mas ele não atravessou. Ele mandou servos avisar para Esaú que Jacó tinha fugido, tá? Que Jacó tinha fugido, tinha enganado ele, como enganou. Ele falou assim, ele mandou o servo dele falar assim, como Jacó te enganou, ele também me enganou. Olha como é que Labão era. Aí Labão pensou, aí o Esaú vem, mata, eu vou lá e pego as minhas filhas. Pois é, ele fez aquela promessa, ele fez aquele juramento, que ele não passaria, mas ele não falou que ele não mandaria alguém para passar. Tá vendo como é que o Labão era? Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Jacó, né? Então, gente, mesmo que você seja perseguido, tome essa lição, tá? Você tem um anjo que te protege. Não é só naquela época que tinha, não. Hoje nós também temos. Os nossos guardiões, que estão conosco, que nos ajudam o tempo todo. São seres espirituais que nos assistem. Nós temos o Espírito Santo que nos assiste o tempo todo. O que Jesus disse? Que ele enviaria um consolador para nos guiar, nos ensinar todas as coisas, nos revelar aquilo que estava secreto. Tá? Então nós temos ajuda espiritual com a gente. Então esses que nos ajudam e nos direcionam, em nome de Hashem, em nome do nome. Hashem, o nome. São duas palavras juntas, tá? Ha, que é a mesma coisa de o, é um artigo, tá? É um artigo. Ha, Shem, significa nome. Shem. Então, Ha, o nome. Porque eles não falam o nome do Eterno, né? Então, eles chamam de Hashem o nome. Ele que nos protege, nos guia, nos fortalece. Então, como o Senhor abençoou Jacó, como o Senhor protegeu Jacó da força da ira de Labão, porque ele fez aquela promessa ali, mas a raiva dele continuou, gente. Claro, ele tinha perdido, gente. Quem que perde e fica quietinho? Arruma um jeito. E ele arrumou. Mas aí o tiro saiu pela culatra. Né? Nada aconteceu com Jacó, porque nós vamos ver no capítulo 32, que é um capítulo muito bonito. Capítulo 32 de Gênesis. E aí nós vamos ver a proteção do Eterno sobre a vida de Jacó. Então tá, gente, fiquem com Deus, tenham um bom dia aí no Brasil, tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.